And now we have Professor Frank Ned. Professor Frank Ned é uma das maiores referências que nós temos aqui no Centro Universitário do Distrito Federal. E eu vou contar só um pouquinho a história do professor Frank Ned. Nós instalamos aqui em 2019 o DF Labs, que inclusive pelo ex-proprietário da Legal Labs, que foi vendido, o doutor Ricardo Fernandes. E na saída dele, que por força contratual ele teve que tirar o vínculo, surgiu-se o nome que ia se discutir, qual o nome que estaria aqui conosco para permanecer. E nessa já tinha conhecido o professor Frank Ned numa apresentação, e ele gentilmente aceitou o convite de ser professor. Ele é meu guru, eu falo isso para todo mundo, e sempre quando eu uso as suas expressões, viu, Frank, que a tecnologia não pede licença, eu sempre faço questão de citar o seu nome. Então, agradeço a sua presença conosco. O professor Frank Ned, ele vai tratar sobre inovação e transformação digital como garantia de direitos fundamentais. Ele tem formação em análise de sistemas, mestrado em computação, advogado, doutorando em filosofia da mente e é especialista em cibersegurança e privacidade. E conduz atualmente pesquisas em complexidade, filosofia da mente e mentes artificiais. Não é para qualquer um, né? Uma apresentação. E então, essa dupla formação, e ele sabe disso desde que ele chegou. Quando tem um evento sobre direito e tecnologia, ele é o primeiro nome que vem à mente. E o detalhe, ele sempre é disponível para participar dos eventos. Então, Frank Ned, sempre gosto de te ouvir. Você que é atualizado, ele também é professor de programa do mestrado da UNB, lá em Ciência da Computação. Então, é uma grande referência. Todas as dúvidas que eu tenho, ele é o primeiro número que eu ligo. Frank, como é que eu faço isso? Qual é o caminho? Qual é o autor? Onde eu aprendo isso? Então, Frank Ned, é com muita honra, viu? Não estou mais na graduação, mas você é um grande parceiro e você é uma grande inspiração. E detalhe, viu? Com 9 Ironmans no seu currículo vitae. Além disso tudo, ele participou já de 9 Ironman e agora de uma ultramaratona recentemente, né? Então, Frank, você é a inspiração, tanto quanto pessoa e quanto profissional, estudioso, que até hoje continua estudando e fazendo seu doutorado. Dito isso, passo a palavra a você. Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde a todos e todas. Agradeço imensamente a recepção tão calorosa e palavras tão generosas que eu vou atribuir isso a essa amizade que se formou a partir da nossa aproximação no curso de Direito do DF, né? Mas eu quero iniciar, então, novamente, professor Paulo, agradecendo de forma muito calorosa o convite que o senhor me fez para aqui estar. Também quero dar os parabéns ao senhor e ao UDF pela coorganização desse quarto mega congresso mundial, né? Bom, como dito, eu irei aqui falar brevemente alguns comentários sobre a questão da inovação e a transformação digital como garantia de direito fundamental. E para isso, eu organizei a minha fala, o pensamento, em três tópicos, né? Primeiro, sobre essas mutações sociais e complexidade. Depois, sobre a captura do olhar e como que a captura do olhar é uma espécie da violação da privacidade, e isso é uma característica das grandes plataformas, né? E, por fim, do viés em plataformas, né? Então, sobre essa questão da mutação social e da complexidade, o que ocorre é que é de conhecimento de todos, né, que nós vivemos uma série de grandes mudanças aceleradas, de forma que nunca foi vista mudanças técnicas e tecnológicas tão grandes. Entretanto, esse cenário de mudança, que eu geralmente chamo de onda silenciosa, era percebida quem estava mais dentro do mundo técnico. O cidadão, em geral, não conseguia perceber essas mudanças. E o isolamento social trouxe isso à tona. E daí todos perceberam o quanto a tecnologia está presente na nossa vida, e aqui eu me refiro às tecnologias digitais, por meio da internet, né? E essa onda silenciosa, então, ela tem por trás dela todo um aparato de complexidade, que para o utilizador se apresenta de forma encantadora, como uma distração, né? Mas que no seu background existe uma complexidade sistêmica e uma intensa troca e comercialização massiva de dados pessoais. E é por meio desse insumo, os dados e o comportamento do utilizador, que essas plataformas, de forma muito complexa no seu background, elas vão cada vez mais aumentando a sua capilaridade no mundo.
E daí, esse tema que o professor Paulo já comentou aqui, e que eu sempre falo isso, né, é a questão de que a tecnologia é isso, né, ela não pede licença, ela se impõe. E com isso, então, eu faço assim o primeiro contexto da minha colocação. Agora, o segundo ponto, muitas vezes nós estamos discutindo a questão da violação de privacidade e, junto a isso, a violação de direito fundamental, mas me parece que nós não temos ainda, em termos gerais, percebido que as plataformas, elas são especialistas na captura do olhar, né? E quando eu falo da captura do olhar, eu estou falando de uma fronteira de violação da privacidade, onde as grandes plataformas são especialistas em capturar e aprisionar o olhar do utilizador, prendendo ele no uso dos aplicativos. E este utilizador, então, ele começa a gerar uma série de conteúdos, textos, uma diversidade de outros produtos, que é uma forma de trabalho sem remuneração. E todo esse trabalho que o utilizador faz, criando conteúdos para as plataformas, postando imagens, vídeos, comentários, e muitas vezes ele ali gasta do seu dia 2, 3 horas no dia, né? Numa semana aí são 21 horas de trabalho não remunerado, com esforço próprio, fazendo curadoria de conteúdo, editoração, edição de tudo isso e colocando isso dentro das plataformas, ou seja, trabalhando para elas, né? Então, esta lógica de um trabalho não presencial, sem remuneração, que alimenta cada vez mais os cofres dessas plataformas, por si só, já é uma violação de um direito fundamental. E só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui de números, né? A Apple, ela tem valor de mercado de 3,02 trilhões de dólares. Isso corresponde a 2 vezes o PIB do Brasil. Então, veja que essa fronteira das plataformas, né, na captura e aprisionamento do olhar, ela acaba sendo uma violação da privacidade, que é um direito fundamental. Porque até então, muito se fala dos dados pessoais coletados, nome, CPF, identidade, geolocalização, né? Isso é muito palpável, mas o olhar até então, ele não estava sendo capturado e aprisionado. E isso acontece permanentemente com as plataformas. Então, essa é a próxima fronteira da violação da privacidade. E quando nós começamos a falar da captura e aprisionamento do olhar, nós estamos falando de plataformas que você fica ali o tempo todo preso, de óculos, né, que permite você fazer a imersão em universos virtuais. E esses óculos, quando colocado na face, com dispositivos, ele permite uma próxima fronteira, que é a captura da ideação mental. A ideação mental, então, é aquela emergência do pensamento. Então, veja, professor Paulo e demais colegas, que essa violação de privacidade, que começou ali com a captura de dados pessoais, né, ela passa por um momento agora de transição para a captura e o aprisionamento do olhar, e a próxima fronteira é a captura da ideação mental. Tanto é assim que na Europa já se discute um conjunto de normas chamado Neurolaw, aonde já tenta se controlar ou limitar a captura da ideação mental pelas plataformas. O Brasil também, recentemente, há uma proposta no Congresso de inclusão do inciso 79 no artigo 5º da Constituição, aonde ele também tenta limitar isso. Então, e com isso, eu dou assim essa pincelada breve, né, dessa violação de direito fundamental por meio da captura do olhar e da ideação mental. Um próximo ponto, então, é o que nós chamamos de viés nas plataformas. Então, isso é algo mais palpável que nós conseguimos enxergar. Ou seja, as plataformas, por meio dessa manipulação, dessa construção de dados, ela ganha tanto de um lado, quando ela expõe conteúdos adequados, quando também o conteúdo exposto não é adequado. E essa exposição de conteúdos, tanto adequado ou não adequado, que de qualquer forma a plataforma está ganhando, ela causa um risco, né, a diversas questões sociais, inclusive a própria democracia. Como um exemplo disso, se qualquer um dos senhores e das senhoras que aqui estão presentes for lá numa plataforma chamada Google e colocar o seguinte termo de pesquisa: mulher inteligente ou fotografia de mulher inteligente, majoritariamente aparecerão imagens de mulheres brancas, de cabelo liso e olhos claros. Num país como o Brasil, onde a população majoritariamente é negra, essas plataformas, então, acabam introjetando uma percepção de mundo, de que o mundo,
de pessoas inteligentes, de mulheres inteligentes, são mulheres brancas. Só que isso acontece de forma silenciosa. As pessoas que estão interagindo com isso e que ainda não despertaram para o olhar crítico do que lhe é entregue pelas plataformas, né, acabam criando no seu inconsciente uma visão de mundo aonde pessoas inteligentes, no caso do que eu falei que agora mulheres, são brancas, de cabelos lisos e olhos claros. Não que não sejam, mas me parece que aí há um viés muito grande. E a partir desses pontos que aqui coloquei, que eu trago a reflexão da responsabilidade das plataformas, da inovação, da transformação digital em garantir direitos fundamentais. Direitos esse como a privacidade, né, tendo então controle sobre dados pessoais, sobre o aprisionamento do olhar, sobre a captura da ideação mental, controle sobre o tipo e a qualidade dos dados que são treinados os algoritmos de IA, para que possa, de fato, sim, apresentar uma visão de mundo que represente a realidade fática, né? No caso do Brasil, por exemplo, um país majoritariamente negro, essas plataformas deveriam reportar as pesquisas representando a realidade do país. Então, veja que, quando esse debate não está posto aí de forma ampla na sociedade, nós aqui, enquanto educadores, temos essa missão, né, de, aos poucos, ir despertando esse pensamento nos nossos formandos. Sejam eles da computação, ou seja, os engenheiros de computação, os programadores que começam a desenvolver sistemas, que constroem esse mundo digital, estarem atentos a esses vieses, né, e poderem, sim, contribuir na construção do mundo mais igual, que hoje se faz de forma muito intensa por meio das plataformas. Professor Paulo, em termos gerais, são esses os 3 pontos que eu gostaria aqui de destacar e chamar atenção para quem nos acompanha. Então, aqui finalizo novamente agradecendo imensamente o convite do senhor. Me sinto muito honrado e feliz com essa oportunidade e também parabenizar o UDF pela co-organização deste mega evento. Muito obrigado, Frank Ned. Eu era um cego, hoje eu sou um caolha, né? Porque eu já estou cursando ciência da computação e eu quero fazer o registro também. Lá em 2019, quando nós trabalhávamos juntos, eu estava muito motivado a cursar algo sobre tecnologia, diante dessa realidade, essas explanações. E um dos grandes incentivadores aí foi o professor Frank Ned, e hoje aí, este semestre, estou concluindo já, era ontem que estava lá na coordenação, trocando aquelas ideias contigo. E casualmente, agora no pós-doutorado que eu fiz na USP, um dos artigos que eu escrevi foi sobre neuroló. Então, assim, os neurodireito, inclusive neurodireito como direito fundamental. Então, assim, é um tema que realmente assim, já é muito avançado em muitos países do mundo, a questão do neurodireito como direito fundamental, e o Brasil ainda engatinha. E realmente é algo que não tem solução, até mesmo que o próprio Chile foi o primeiro a prever na sua Constituição, né, a Constituição chilena, foi o primeiro a caracterizar o neurodireito como direito fundamental, o primeiro país do mundo, e a partir daí, desde que o Chile passou a prever na sua Constituição, alguns países têm avançado nisso. Eu gosto muito dessa temática, inclusive eu e a Roberta Lemos e a Ana Tietz escrevemos um artigo sobre o uso da inteligência artificial e a neurociência no chatbot do INSS, da Seguridade Social, onde fala sobre essa captação do olhar e os reflexos em muitos a leitura, né, a capacidade de leitura desses neurocientistas para predizer, propriamente analisar. Então, assim, o mundo passa por realmente uma mudança radical e tanto nessa parte normativa, né, como garantia desse direito, quanto até mesmo porque também tem um lado positivo. Nessas pesquisas que eu e a Roberta encontramos, muito dessa captação, muitos tratamentos de prevenção de suicídio, inclusive. Então, assim, é algo muito positivo, mas a questão, realmente, o grande desafio é a questão normativa, protetiva do cidadão na perspectiva do direito fundamental. Então, Frank Ned, você sempre está na vanguarda. Frank Ned, agora, no final do primeiro semestre, foi para a Suíça, participou do Ironman, fez uma visita lá institucional no Centro de Inovação do Mundo, lá na Suíça,
então ele está sempre atualizado. Quando eu quero falar sobre alguma coisa, agora eu pesquisar alguma coisa, pô, já ligo para o Frank Ned, aí me atualiza, qual é o caminho, o que está sendo badalado. Então ele está sempre up to date e está sempre atualizado no que acontece. Então, Frank Ned, sempre um privilégio ouvi-lo e certamente teremos outras oportunidades. Muito